Abre logo com essa reportagem do Thales Faria, a mais lida da nossa home neste momento. O ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, diz que não foi omisso. E que se ele resolvesse denunciar o que estava acontecendo naquele momento, ia criar uma crise institucional. Conta essa história pra gente, ô Thales. Fabiola, ele diz que não foi omisso. Ele tem falado com amigos lá, militares, etc., com os quais eu tive acesso. Ele diz que não foi omisso porque ele articulou para barrar o golpe, junto aos generalatos, né? Segundo ele contou, uma atuação junto ao alto comando era mais efetiva do que denunciar ao Supremo as intenções do então presidente da República. É, Vamos lembrar que, na reunião de dezembro de 22, revelada pelo Mauro Cid, tenente-coronel e ajudante de ordens do Bolsonaro, o Bolsonaro apresentou aos chefes das Forças Armadas a minuta do golpe. O comandante da Marinha disse que seus homens estavam prontos para atender o chamamento e o Freire Gomes se recusou, segundo o relato do Mauro Cid. Freire Gomes se recusou. Há amigos, o Freire Gomes tem dito que se denunciasse ao STF as intenções do então chefe do Executivo, simplesmente criaria uma crise institucional no país, com chances de acabar propiciando uma ruptura que era exatamente o que o Bolsonaro pretendia que ocorresse. Um amigo do Freire Gomes, com quem eu conversei, argumentou o seguinte: a quem o comandante poderia fazer uma denúncia contra o então presidente? Somente ao STF. Isso seria solução ou criaria mais problema? É esse argumento que o ex-comandante do Exército deve apresentar à Polícia Federal em seu depoimento. Ele não foi omisso nem prevaricou. Usou seu cargo para atuar objetivamente contra o golpe junto aos colegas do generalato. Essa atuação, segundo ele, é que teria provocado a raiva do candidato a vice-presidente da chapa de Bolsonaro, o general Walter Braga Neto, contra o então comandante do Exército. O Braga Neto, numa mensagem a um militar amigo, conforme apurou Alexandre de Moraes e a Polícia Federal, sugeriu que fosse oferecida a cabeça do Freire Gomes aos leões. Chamou o general de cagão e atribuiu à sua omissão e indecisão, que não cabem num combatente, o fato de os bolsonaristas não terem obtido sucesso. Até o atual comandante do Exército poderá ser chamado a testemunhar a favor de Freire Gomes. O general Thomas Paiva já declarou em entrevista ao jornal o Globo que Freire Gomes, quando comandante do Exército, não tinha opção. Realmente é uma situação difícil, muita gente acha que ele foi omisso, mas ele tem uma argumentação razoável. Ô, Thales, eu fiquei muito impressionada, né, quando eu li essa tua notícia. Porque é isso, você imagina ele nessa reunião vendo, ele batendo lá na porta do Alexandre de Moraes e falando, ó, tá rolando isso, aquilo e aquilo outro, né? Mas ia causar né, ia causar realmente essa crise. No entanto, seria o correto que ele teria que fazer, não, ô Thales? Por ele Eu acho que se ter... ele, se Hum. ele de fato atuou, e olha, eu ouvi, inclusive, ex-ministros da Defesa. Se ele de fato atuou para barrar o golpe, não pode ser acusado de omissão. Se houve, teria algumas pessoas que podem testemunhar isso. Eu acho que o atual comandante do Exército, pode testemunhar se ele atuou para barrar o golpe. Aí ele teria, não foi omissão, porque a omissão caracteriza um crime, né, de prevaricação. Se ele atuou como comandante do Exército para barrar, aí não é opção. Poderia, talvez, depois de tudo, ter, depois do que ocorreu, de que o Bolsonaro saiu, etc., ter é, denunciado. É uma outra questão que pode ser colocada também. Tem uma outra questão aí que cria discussão, que ele uma gravação do, do ajudante de ordens, o Mauro Cid, ele fala para o Freire Gomes
que o Bolsonaro editou a tal minuta do golpe. Ou seja, o Freire Gomes continuou ouvindo histórias. Ele pode argumentar, a gente vai esperar o depoimento, ele pode argumentar que continuou ouvindo histórias justamente para continuar a atuação junto aos generais do alto comando, etc., ao generalato, para barrar, para contar os passos do que o Bolsonaro estava fazendo e barrar a atitude golpista. É ainda passível de apuração, mas, como diz o advogado Cacai, que eu conheço, você tem que ter uma história bem contada. E, a princípio, ele não está com uma história mal contada. Vamos lá, Josias. Essa fala dele aí livra ele de qualquer responsabilidade. Quer dizer, é hora de focar naqueles que estavam tramando realmente o golpe, porque, de certa maneira, até o que ele justifica, ele até se coloca ali um pouco como herói, no caso, né? Quer dizer, não, atuei para não acontecer o golpe, né? Como classificar esse ex-comandante do Exército, hein, Josias? Esse, infelizmente, é um enredo sem heróis, Fabiola. Nesse inquérito sobre a tentativa de golpe, a Polícia Federal identificou nas Forças Armadas dois tipos de oficiais. Há os golpistas escancarados e os legalistas envergonhados. O primeiro grupo ajudou desavergonhadamente o Bolsonaro a infectar a democracia. O segundo grupo se opôs ao golpe, mas não denunciou ao país o pus no fim do túnel. Então, restou a impressão, como disse ali, que não tem gente inocente nesse enredo. Tem golpista e cúmplice por omissão. O general Freire Gomes, que foi chamado de cagão pelo seu colega de armas, o Braga Neto, ele era chefe do Exército e ele está alegando em privado, como nos revela o Tales, que preferiu agir contra o golpe em silêncio para não jogar lenha nessa ruptura que o Bolsonaro tentou acender. Se esse argumento de que o general quis evitar uma ruptura, uma crise institucional, se esse argumento for repetido no depoimento que a Polícia Federal cogita realizar, a alegação do Freire Gomes vai valer até certo ponto, que é um ponto de interrogação. E interrogação pede investigação. Quando deflagrou a Operação Hora da Verdade, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é relator desse inquérito, ele autorizou a Polícia Federal a realizar batidas de busca e apreensão nas casas de 5 generais e um almirante, todos golpistas escancarados. 3 deles comandaram escrivanias de ministérios, 3 chefiaram tropas. O general Freire Gomes não recebeu a visita dos rapazes da Polícia Federal, sinal de que ele é tratado diferentemente desses outros que escancararam a sua opção pelo golpe. Mas a resistência do general, uma resistência envergonhada, não livra o Freire Gomes dessa suspeita de omissão. Então, o próprio general, o próprio Freire Gomes, empurrou uma interrogação para dentro da biografia dele quando ele assinou, junto com os outros comandantes militares da época, depois da vitória do Lula, uma nota com insinuações direcionadas, endereçadas ao judiciário. Esse texto foi lido em voz alta em vários acampamentos desses que estavam na beira dos quartéis pedindo intervenção militar. E o texto ajudou a engrossar o caldo que entornou no 8 de janeiro, naquele quebra-quebra da intentona bolsonarista. A lei prevê, Fabiola, que tentativa de golpe é crime. Atentado contra o Estado Democrático de Direito também é tipificado como uma delinquência grave. E a Constituição não confere aos militares, mesmo aos que se consideram mais virtuosos, a Constituição não confere o direito ao exercício de uma autolegalidade. Ninguém tem o direito de definir o que é, segundo o seu entendimento, a sua obrigação legal. E no caso do Freire Gomes, essa resistência calada pode ser uma atenuante, mas não se confunde com atestado de inocência. Não se confunde com atestado de inocência. Então, a Polícia Federal, que já separou os escancarados golpistas
dos legalistas envergonhados, já há uma separação. Todo mundo já está fazendo essa distinção, mas é preciso agora atribuir a cada um as suas responsabilidades. E o general Freire Gomes tem responsabilidades nessa encrenca, porque essa resistência silenciosa dele não foi suficiente para aplacar, por exemplo, o 8 de janeiro. Ao contrário, assinou uma nota que insuflou o 8 de janeiro. Então é preciso, como disse Fabíola, que a investigação separe uns dos outros e atribua as responsabilidades na proporção que cada um merece. Agora, inocente eu não estou vendo, não consigo enxergar nesse enredo, Fabíola. Por enquanto, não enxerguei. Interessante que você fala, né? Pode ser um atenuante, mas não é atestado de inocência, você não consegue ver a inocência. Tem muita gente que comenta aqui, né? O Luiz Gustavo, por exemplo, falou assim: ele tem que ser punido, porque é preciso ter expulsão. Inclusive, ele está pedindo aqui, ele quer expulsão, corta a pensão. E tudo mais. Eu acho que as punições vão vir aí pela frente, se é que elas vão vir, né? E talvez venham em escalas diferentes. Por exemplo, esse comandante pode ter uma outra escala, não é mesmo, Josias? De tipo de punição, porque como você disse, não é um atestado de inocência, deve ter alguma apuração. Quer dizer, o fato da Polícia Federal investigar está correto na sua análise, né? Porque não é um atestado de inocência. Mas qual deveria ser o tipo de punição, por exemplo, para um general como esse, que não leva adiante algo que ele tem conhecimento? E mais do que isso, né? Porque a gente está falando aí dessa reunião que aconteceu lá em julho. A gente não pode esquecer dos quartéis ali, com aqueles acampamentos na frente, que teve o apoio dos militares, né? Exatamente. O general Freire Gomes não agiu para deter esses acampamentos, para desfazer os acampamentos. Ao contrário, assinou uma nota que foi entendida como um estímulo para a manutenção do acampamento. E esse acampamento, no caso de Brasília, isto era um ninho de insurgência, era uma incubadora de golpistas que resultou no 8 de janeiro. Pessoas desceram a esplanada e invadiram as sedes dos três poderes. Então, é preciso tratar com muita parcimônia esse assunto, porque o assunto é grave, mas é preciso dizer as coisas como elas são, não é? E a Polícia Federal faz muito bem em investigar. A gente já contemporizou demais, Fabíola, com episódios históricos, e essa contemporização leva a que a história seja escrita de vez em quando com letras muito amenas, quando a gente sabe que episódios tratados dessa maneira foram muito mais graves, não é? Então, até ontem ou até anteontem, se imaginava que militar não era honestíssimo, não cometia crime, tinha uma formação exemplar, poderia muito bem ser aproveitado pelo presidente da República em postos civis. Por que desprezaremos a formação que foi paga, financiada com dinheiro do contribuinte, inclusive no exterior? Por que desperdiçar mão de obra tão bem formada em postos civis? E vimos o que aconteceu. Aconteceu desastre sanitário, com o general Pazuello imprimindo uma gestão anticientífica ao Ministério da Saúde em plena pandemia. Aconteceu conspiração golpista, aconteceu general subindo em palanque e sendo perdoado, rasgou-se o Estatuto dos Militares para perdoar general que fez campanha desavergonhadamente ao lado do Bolsonaro. Então, houve uma subversão generalizada das regras, das normas da Constituição, e nada disso pode ser apagado da história. Ao contrário, é preciso que a investigação pinte os fatos com as cores que os fatos realmente tiveram, para que a gente obtenha desse episódio, pelo menos, já que não obtivemos, não conseguimos deter o Bolsonaro antes de evitar que ele fizesse o que fez, né? Pelo menos que a gente tenha uma história bem escrita, para que a gente tente evitar, né? Nós estamos agora às vésperas do aniversário de 60 anos do golpe de 64. O mínimo que nós podemos ter, no instante em que verificamos que alguns militares não aprenderam nada com a história, o mínimo que a gente pode ter é uma página bem escrita desse novo capítulo
que nós imaginávamos já superado, o golpismo militar, imaginávamos superado. Como não superamos, é preciso que a história, pelo menos, seja escrita com as letras corretas, com a caligrafia correta, sem contemporizações, Fabiola, porque não há como contemporizar com um episódio como esse. É preciso colocar tudo em pratos muito asseados, distribuindo as responsabilidades conforme a culpa de cada um. Agora, não dá. Realmente, resistência silenciosa diante do que se verificou no Brasil pode ser, como disse, atenuante, mas atestado de inocência, eu não vejo assim, não. Você vê o atestado de inocência aí, ô Thales? Não. Eu acho que ainda precisa apurar para saber o que houve exatamente. Concordo com o Josias que precisa apurar para saber o que houve, mas acho que a gente tem que graduar a atuação. Não vejo como uma resistência silenciosa na medida em que ele tenha, de fato, atuado nos bastidores, junto aos militares, para barrar o golpe. Isso não é uma resistência silenciosa, é uma resistência. Agora, fez isso de fato? Outra questão. E aí eu acho que é discutível. Depois que ocorreu, que o Bolsonaro perdeu a eleição, ocorreu, as forças democráticas resistiram à tentativa de golpe do dia 8, etc. Aí, depois disso, eu acho que ele poderia ter vindo a público e falado, de fato. Então, ainda há o que se apurar, ainda há que se ouvir, e no caso dele, especialmente no caso dele, ele tem o benefício da dúvida, porque resistiu.